boa tarde aos ouvintes e telespectadores do Sistema Juruá de Rádio e Televisão. Quem está falando aqui é o jornalista Nelson Liano e falando da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, onde hoje, nesta quarta-feira, um verdadeiro impasse. Um impasse em relação à questão de uma emenda à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que veio para ser votada e por conta de uma emenda do deputado Heber Machado, que aumenta a verba para os defensores públicos em 1%, está gerando a maior polêmica. Inclusive os deputados que já eram para estar em recesso não estão, porque enquanto não se vota a LDO, não se pode sair de recesso. E a LDO tem essa emenda que criou um impasse. A base do governo está sendo orientada a parar essa emenda, que ajuda a melhorar a estrutura das defensorias públicas em todo o estado do Acre. Todo mundo sabe que a defensoria pública serve para as pessoas de baixa renda que não têm acesso à justiça, que não podem pagar um advogado. E eu vou conversar com o Gerson Bonaventura, que é o dirigente da Associação de Defensores Públicos do Acre. Doutor Gerson, criou-se um impasse em torno disso, porque tanta polêmica, inclusive o Legislativo está em xeque nesse momento por conta dessa emenda que aumenta a verba para o trabalho de vocês, defensores públicos. Ora, o Legislativo está em xeque pela incompetência de quem orienta os deputados aqui dessa casa. Porque dizer que essa emenda é inconstitucional é absurdo. A Defensoria é um órgão autônomo, previsto na Emenda Constitucional 45, previsto na Emenda Constitucional número 80, prevista em inúmeras decisões do Supremo Tribunal. Então, a previsão orçamentária da Defensoria Pública tem que estar na LDO. Inconstitucional é não colocar a Defensoria. E outra, nós não vamos aumentar o orçamento do Estado em R$1. Nós apenas vamos remanejar de algum lugar. Vamos remanejar de algum lugar. Então, o que nós queremos não é nada de luxo, não. Nós queremos é trabalhar. Queremos desenvolver um trabalho que já é muito bom. Apesar de toda a dificuldade, queremos otimizar esse trabalho. Atender mais pessoas, ajuizar mais ações, defender aquelas pessoas que não podem contratar um advogado particular. Pois é, minha gente. Como vocês estão vendo aqui, é a manifestação forte e a gente vai continuar ouvindo agora os deputados dos dois lados, os que são a favor e aqueles que são contra a alocação desse recurso que pode melhorar efetivamente o trabalho dos defensores públicos do Estado. Nesse debate, até mesmo parlamentares da Câmara Federal estão participando e eu vou conversar agora com a deputada Antônia Lúcia do PSC, que tem sido uma defensora dos defensores públicos. Deputada, esse impasse que se criou por conta de 1% a mais para as defensorias públicas do Acre. Na realidade, isso é um equívoco que o próprio governador do Estado está criando pelo seguinte: isso não altera o orçamento do Estado, muito pelo contrário, é um remanejamento de um órgão para o outro. E eu acho e acredito que a Defensoria Pública merece, porque a Defensoria Pública é a UTI das famílias carentes e da família pobre. Então, o governador precisa ter sensibilidade. Nós vamos entrar com um pedido de liminar para que o governador não tenha condições de sancionar a decisão que poderá ser tomada aqui contra o cidadão, contra você, pai e mãe de família. Evidentemente que esse tipo de impasse está prolongando o período de funcionamento da Assembleia, que já deveria estar em recesso. E, consequentemente, em tempos de eleição, isso pode trazer desgastes para o governo, o atual governo que disputa a reeleição. E eu vou conversar justamente com o líder do governo, porque a base governista não vota essa emenda do deputado Heber Machado. Primeiro, porque a emenda é inconstitucional, ela vai mexer na estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias e quem tem competência jurídica para fazer isso é só o Executivo, que é quem propõe a lei. Por outro lado, a Defensoria Pública é um órgão do Executivo. Ela não é do Legislativo, nem do Judiciário, nem do Ministério Público, nem do Tribunal de Contas, ela é do Executivo. Esse tipo de construção, de entendimento, se dá entre a liderança, a Associação dos Defensores, os defensores e o governo, o gabinete civil, o governador. É um entendimento, uma construção em que a Assembleia Legislativa participa para poder chancelar o acordo e votar. Agora, trazer uma emenda de última hora
para a Assembleia Legislativa votar, para mexer na estrutura da LDO, nós não temos como fazer isso. Essa é a verdade. Infelizmente, desagrada muito, estamos no ano de eleições, as pessoas se aproveitam para fazer manifestação, para denunciar deputado, mas a verdade é essa, e eu tenho que falar. E eu vou conversar com mais um deputado da base, o deputado Luiz Tchê, do PDT. Deputado, esse impasse, e parece que está havendo um desgaste para o governo no momento aí pré-eleitoral. Olha, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, eu sou da base do governo, eu não recebi uma ligação até agora de encaminhamento de voto. Eu acho que o que precisa fazer, a primeira coisa, a base do governo se reunir para a gente poder encaminhar, a base tem a maioria. Mas fiz uma sugestão na tribuna da casa de que precisa o sindicato dos defensores e os deputados sentar para a gente tirar um encaminhamento e a gente conversar com o governo, porque a melhor coisa hoje é dialogar. A oposição, evidentemente, que está aproveitando esse momento e se colocando em relação a essa questão dessa verba para a Defensoria Pública. E eu vou conversar com o líder da oposição, o deputado Major Rocha, do PSDB. Deputado, não vai ter votação hoje, mesmo porque o relator não está presente aqui ao plenário, e vocês continuam sem recesso. Na verdade, o que está acontecendo é que houve uma determinação do gabinete do governador, isso foi noticiado pela imprensa, né, para que vote contrário à melhoria de serviço da Defensoria Pública. Né, e os deputados da base hoje estão com medo de votar, né, estão com medo de votar contra a população do Estado. Eu acredito que a Assembleia Legislativa ela tem se furtado a cumprir o papel de defender o povo acreano e tem se limitado a defender simplesmente os interesses do governo. Né? E isso tem que mudar. A presença maciça dos defensores públicos da própria sociedade, ela é um sinal de que a população do Estado do Acre não tá contente com a postura de parlamentares que, ao invés de defenderem os interesses da população, e aí nesse caso aprovando uma melhoria nos recursos que são destinados à defesa do povo acreano através da Defensoria, eles têm se omitido e têm se limitado a defender os interesses do governador Sebastião Viana, que é contra esse projeto de melhoria da Defensoria. Quero agradecer aqui ao deputado Major Rocha e a gente vai ficar no aguardo. Hoje, certamente não haverá votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa polêmica está ganhando uma proporção maior do que se esperava e a gente fica aqui no aguardo. Sempre um prazer estar com vocês. Nelson Liano Júnior aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para o Juruá Notícias.